assim, só tenho excelentes... Foi uma experiência excelente a da VTE, de fato. Primeiramente, porque é uma ferramenta altamente intuitiva, sem precisar de fazer um treinamento. Uma pessoa que tem um mínimo de contato com tecnologia consegue transitar facilmente pela VTE. A comunicação perfeita. Realmente, a única coisa que pode atrapalhar a VTE é uma conexão de internet não razoável. Mas se a internet estiver ok, é uma plataforma que integra todos da vara, a gente consegue uma comunicação muito fácil e sem atrapalhar o outro que está trabalhando, porque tem até como a gente ver quem está na sala, se a pessoa está disponível ou não, tem como sinalizar, né? E eu fiquei encantadíssima. No dia que eu utilizei a primeira vez, eu entrei em contato com o Zé Carlos para parabenizá-lo, porque realmente é uma plataforma que resolve muitos problemas. É como se a gente realmente estivesse fisicamente todos reunidos no mesmo ambiente físico, né? Então, eu acho assim que integra, facilita a comunicação, evita uma série de transtornos, né, para quem precisa de uma prestação jurisdicional célere e efetiva, facilita muito, e eu acho que é a tecnologia mesmo aliada para nos dar esse suporte. Eu acho que é um grande, grande avanço, de fato. Eu fiquei encantada, não vi defeitos. Lógico que tudo na vida pode melhorar, pode ser aperfeiçoado, mas a minha experiência foi 100%. E como é que você, o que é que melhorou assim, em relação quando antigamente do PJ é normal? O processo, você tem que se deslocar e tal, e agora não precisa mais? Você atua de Teresina, né? Eu estou em Teresina, mas aí eu fiquei atuando em Parnaíba e em Teresina, simultaneamente, sem precisar de me deslocar por 400 quilômetros. O que 800, eu acho mais... né? Você tem que voltar, né? Tem que ir e voltar, são 800, né? 800, tem que ir e voltar. E o tempo que você ganha, né? Não é porque eu amo Parnaíba, inclusive, adoro ir para lá. Mas o tempo que você ganha, você otimiza seu trabalho. Aí eu estava aqui numa audiência, precisava tirar uma dúvida com o diretor, com o Carlos. Eu entrava rapidinho na sala, Carlos, isso, ele já me passava. É muito célere, é muito prático, entendeu? E até a oitiva da testemunha, que a gente, quando não é na VTE, no sistema de VTE, que a própria parte, ou a testemunha entra de onde ela estiver, ou vai para o escritório do advogado para prestar depoimento, dificulta um pouco a instrução. Às vezes, por quê? Se a testemunha utiliza um dispositivo móvel próprio, muitas vezes está com a internet precária, o próprio dispositivo é precário, aí dificulta a instrução não flui. Ou se ela vai para o escritório do advogado, a gente fica sempre com aquele receio dela estar sendo orientada de alguma forma. E na VTE isso não acontece, porque ela vai para o ambiente ideal, que é uma sala específica, lá na vara do trabalho, onde ela é ouvida sem ninguém estar interferindo na gente, o juiz tem a certeza de que ela não está sendo orientada, que ela não está sendo influenciada por ninguém, e ela interage perfeitamente como se a gente estivesse frente a frente. Então, Mas assim, a eu acho testemunha ela tem que necessariamente ir lá na sala, é? Ela não pode fazer do computador dela, da casa dela? Não, aí que ela pode. O doutor Zé Carlos, pessoalmente, ele tem determinado que as testemunhas vão na vara, e se a testemunha estiver em outro estado, em outra cidade, ele entra em contato antes com aquela vara para que eles disponibilizem uma sala onde ela possa ser ouvida. Agora, isso não é um impeditivo, não. Se ela não tiver como comparecer à vara e puder prestar depoimento do seu celular, ela também pode. É só mais uma medida, uma precaução para garantir a lisura da prova. Claro. Tá ótimo. Mariana, muito obrigado. Obrigada também. E eu torço muito por esse projeto, porque ele realmente é incrível, viu? E eu vou voltar aqui para minhas audiências. Bom dia a todos. Um abraço. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo depoimento. Doutor Tchau, Romulo, tchau. presente? Doutor Romulo, não. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Zé Carlos. Bom dia. Doutor Romulo é presidente da UAB aqui em Parnaíba, doutor. Bom dia, doutor Rafael. Tudo bem? Bom dia. Somos colegas, eu sou advogado também. Foi um prazer. Ficamos felizes aqui com sua vinda de forma virtual para conhecer e espero também que propague
isso para as demais comarcas que o senhor for participar, que dessa inovação tecnológica que só fez dar mais celeridade ao processo do trabalho em Parnaíba. Tá. Me diga uma coisa, por que não foi implantado em outras comarcas? A OAB tem procurado também, junto ao Poder Judiciário, aí, para que essa prática seja propagada e tal? Porque para os advogados é ótimo, sem dúvida. Na verdade, creio eu que a OAB estadual ainda não fez o conhecimento da Vara Virtual do Trabalho de Parnaíba, né? A Comissão de Direito do Trabalho já, de forma particular, alguns advogados já fizeram audiências, mas a OAB Parnaíba já fez até intervenções por 2 vezes a presidente do Tribunal Regional do Trabalho pela manutenção e o reconhecimento da vara virtual. Beleza. E você, particularmente, você também usa? Sim, sim. Exatamente. Inclusive, eu já tive até que parar num café numa viagem que estava indo para Teresina, para a capital. Parei no café, fiz minha audiência e dei prosseguimento à minha viagem. Bem dinâmico. Maravilha. Só vejo benefícios aí, realmente. Eu já doutor Zé Carlos, que aí faça propaganda aí, espalhe, até para a OAB saber, para o tribunal também saber que está concorrendo a Prêmio Novar, Doutor Carlos Tostó, ele é de Ceará, ele também ele pediu para participar e eu agradeço muito. Bom dia a todos, doutor Rafael, um abraço. Eu posso testemunhar, porque completei mais de 40 anos de profissão, a minha primeira audiência foi no livro, o escrivão que manda no livro. Depois eu passei pela máquina de escrever, máquina elétrica, máquina eletrônica, já estamos passei pelos primeiros computadores com WordStar, hoje já estamos na vara 100% digital aqui da Parnaíba. É uma iniciativa admirável, fantástica. Eu sou fã incondicional da vara de Parnaíba e posso dizer que sou um dos maiores propagadores dessa ideia. Onde eu faço audiência, aqui no Ceará, por exemplo, sempre eu, no finzinho da audiência, ou mesmo no começo, eu falo sobre a vara de Parnaíba, passo o link para o chefe de audiência depois mostrar ao juiz, e somente em uma ocasião eu encontrei uma certa resistência do magistrado, que disse, não, é porque a vara lá é pequena demais, essa daqui tem mais de 10 mil processos e tudo. Eu digo, doutor, aí é que flui com mais rapidez esses seus 10 mil processos, que para andar demoram 6 meses para um despacho, só um, tá certo? Despacho, para impulsionar. Com essa vara eletrônica, ele vai voar jato. É como sair da pedra lascada, do sinal de fumaça, para a aeroespacial, tá certo? Aí ele ainda olhou assim, mas mesmo assim, no final, me pediu o link para olhar. Eu acredito que ele já deve ter acessado. E eu acho que também, além de ser feito o contato pelas seccionais da OAB, é possível também ser feito um contato com as corregedorias dos regionais, né? Para tomarem conhecimento. Porque tem um ditado secular que diz que a gente não ama aquilo que não conhece. Então, quem conhece a vara da Parnaíba, como eu, agora 100% digital, já está apaixonado há muito tempo, tá certo? Então, é uma iniciativa admirável, somente aplausos merece, tá certo? Quebrou aquela barreira que tinha. Às vezes a gente chegava na vara para falar com o magistrado, era uma dificuldade. Passava pelo 5º balconista do 3º assessor até chegar lá no magistrado. Hoje a gente clica no botãozinho, abre a porta do gabinete, está lá o doutor Zé Carlos para atender a gente. A gente quer falar com o diretor, a mesma coisa. Discutir cálculos, fala com o calculista, com os assessores, tudo. Então flui, admiravelmente falando. Eu diria para os senhores, pode até me julgar suspeito para falar, porque eu sou um fã incondicional da Vara do Trabalho de Parnaíba. Parabéns realmente, doutor Zé Carlos, parabéns a todos aí da 22ª Região, que já deveriam estar replicando esse modelo. É espetacular. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado aí pelo depoimento.
Eu queria falar com o doutor Luciano Brizola, que o doutor Brizola ele é juiz também e está em audiência. Aí eu estou dando essa prioridade de fala, depois tem o doutor Delano também está em pauta. Os senhores me perdoem, só porque eles estão gentilmente saindo das audiências para dar esse alô aqui, falar um pouco sobre a vara eletrônica. Doutor Luciano. Olá, bom dia a todos, meus queridos. Primeiro, é sempre um prazer estar... Só Luciano, só um instantinho, me perdoe. Aqui que você chegou depois, o Rafael, o doutor Rafael, que ele é o consultor, tá? Só para fazer a apresentação. Perfeito. Olá. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, tudo bem. Vou contar um pouquinho como que eu descobri a vara do trabalho eletrônica, né? No final do ano passado, começo desse ano, o Judiciário Trabalhista começou a perceber uma movimentação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com uma certa resistência a esse formato eletrônico, entendendo que seria apenas algo emergencial para continuidade da jurisdição no momento pandêmico. Mas o que e de fato assim foi, né? A universalização, tirando dos casos de exceção de oitivas eletrônicas, ela em massa aconteceu por conta do momento pandêmico, né? Mas esse momento trouxe para a gente uma oportunidade incrível de utilização de uma ferramenta que, na minha visão, amplia, né, o acesso à jurisdição, né? Ela tira aquela visão da jurisdição de mera presencialidade, né, presencialidade física, expande para outros meios, né? Sem poesia, sem nada disso, mas ela realmente quebra barreiras físicas, né? Quebra distâncias, enfim, quebra custos, né, doutores? Reduz o custo da atividade jurisdicional e reduz esse custo para os advogados, reduz esse custo para as partes, reduz esse custo para as testemunhas e reduz esse custo para o Estado, né? É óbvio que, num primeiro momento, a gente teve dificuldades de adaptação, né? O conhecer um novo paradigma assusta. Eu mesmo, nos primeiros momentos, fui refratário. Como que eu vou fazer uma audiência através de câmera? Como que eu vou perceber as percepções? Como que eu vou perceber as atitudes das testemunhas? Aquele feeling, né, que às vezes a gente tem. Gente, o que eu percebi, e falo aí da minha experiência pessoal, é que a gente aprende, né? O olhar vai mudando, a percepção vai sendo aprimorada e a gente consegue perceber as mesmas coisas que aconteciam no ambiente físico na plataforma digital também, né? É claro, o momento ainda é de transição, a gente ainda não está craque no sistema. Eu acho, às vezes, injusto a comparação de, por exemplo, produtividade, números, do momento em que a gente, entre aspas, voava, né, no modelo tradicional e comparar com o modelo novo. É uma comparação injusta, é pegar o ápice de um modelo antigo e comparar com a transição para o modelo novo. Mas, enfim, conheci isso porque, ao perceber essa movimentação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de tentar sepultar a ferramenta que surgiu, né? Eu fui estudar, eu falei, nossa, ouvi uma certa vez sobre o suposto conceito de territorialidade da jurisdição, né? Eu falei, nossa, gente, o que eu estou perdendo? O que eu esqueci? O que eu aprendi no passado e desaprendi e não sei mais como funciona? E fui estudar. Né? A gente ouve isso de uma voz de autoridade, né? Recebe aquilo como um argumento pesado. Se a presidente do TST falou isso, ela deve estar certa. Eu fui estudar, porque aquilo não me parecia logicamente certo. E
passei pela Constituição, passei pela LOMAN, passei pelos princípios de direito administrativo, passei pelas questões de lógica, né? E cada vez mais achando que a gente estava perdendo a oportunidade de deixar para trás uma ferramenta linda. E aí, pessoal, eu achando que eu estava enxergando a nova roda, conheci o Dr. José Carlos, já com a roda pronta, turbinada, aerodinâmica, com um fluxo assim perfeito, e vi que ele já estava muito à frente do que eu estava começando a rascunhar. E agora acho que o nosso trabalho é propagar essa ideia, né? Enfrentar resistências, nos acostumarmos ao novo e adaptarmos, né, o judiciário para a nova situação da realidade, né? Trazer o judiciário para a realidade, que é também digital, não é exclusivamente digital, não é exclusivamente eletrônico, mas também é eletrônico e digital. Era isso. Creio que já me estendi muito. Obrigado pelo espaço, meu caro amigo. Obrigado aí pelo depoimento, Luciano. Obrigado. Desculpa, estava sem microfone. Obrigado, Luciano. Leonardo, você queria falar alguma coisa? Dar sua opinião? Bom dia, doutores. Bom dia a todos. É o doutor Rafael, né, que está como consultor, não é isso? Isso, eu. Doutor Zé Carlos, bom dia, doutor Luciano, demais advogados, colegas aí presentes. Eu acho que a política adotada pelo Zé Carlos, de sempre estar um pouco à frente ao tempo, ela trouxe um diferencial muito grande para a vara dele. Assim, dentro da nossa jurisdição, eu tento meio que espelhar. A gente, lá no início, né, Zé Carlos, da pandemia, fomos as 2 primeiras varas que começaram a fazer audiências virtuais sem nem ter autorização normativa para isso, né? A gente, rapaz, vamos fazer esse negócio de qualquer jeito aqui e vamos esperar a regulamentação e vai dar certo. E deu. Hoje, por exemplo, eu estou em Piripiri, porque eu estou visitando um filho meu, na vara do trabalho de Piripiri, e fiz 32 audiências virtuais da pauta de São Raimundo Nonato, que fica a 700 quilômetros daqui. Ontem eu estava em Fortaleza, semana que vem eu vou estar em São Raimundo Nonato. Então, são 2 anos e meio de experiência de audiências virtuais, e depois de 2 anos e meio eu vou fazer uma audiência presencial, porque um advogado de uma das partes pediu. Assim, como titular da vara, nunca tive problema, é a vara de maior movimentação processual do Estado, a gente tem mais de 2.500 processos por ano. Aonde é que é essa vara? São Raimundo Nonato. Inclusive, é mais movimentada do que Teresina? Ela fica a 500 quilômetros de Teresina para o sul. Não, ela tem mais movimento do que a de Teresina? Tem. As varas de Teresina tem 1.300, a nossa vara tem 2.500. E é juiz único. E é juiz único. E, assim, a nossa vara, doutor Rafael, ela está sendo destaque nos últimos 3 anos, desde que eu assumi a gestão dela. Primeiro ano de gestão, nós colocamos a vara em 18ª colocação nacional. No ano seguinte, em 12º nacional. Esse último ano, em 5º nacional, no IGEST. E nesse último mês, a gente estava em 1º lugar. Então, é a vara que está no acumulado de um ano. A quantidade de sentenças, de 1.571 varas no Brasil. E a vara é 100% digital. É a quantidade de sentenças que está dizendo, né? Número 1, quantidade de sentenças. O IGEST, na verdade, pega vários fatores, né? Pega uma somatória de fatores, ele é um somatório de fatores e é mensurado pelo TST. Né? E aí ele faz esse ranqueamento a cada 3 meses. No último ranqueamento, nós estamos em 1º lugar nacional, entre 1.571 varas. Né? Assim, eu como presidente, diretor da vara, né, titular da vara, a gente procura sempre estar tentando inovar. E aí eu já vinha conversando com o Zé Carlos há algum tempo para ver a viabilidade de implementação da VTE. E aí, quando foi há uns 15 dias atrás, a gente teve umas reuniões, eu tive algumas questões técnicas para ser resolvidas, questão de link e tal, tribunal, que foram superadas, e a gente implementou a VTE. Tá? Então, assim, hoje, eu acho que tem uma na capital, né, Zé Carlos, que é do Bibil, né, de Francílio. E, assim, a vara hoje de São Raimundo Nonato, ela está funcionando de 8 horas da manhã até 15 horas da tarde, todos os dias com VTE integral. Tá? E é igualzinho a Zé Carlos, mesma plataforma, mesma...
mesma plataforma, eu espelhei toda a vara do Zé Carlos. A única coisa que eu não fiz, algumas coisas logísticas que ele já implementou na dele, né? Porque a dele é mais antiga. Ele botou alguns equipamentos que, inclusive, ele mesmo puxou lá na unidade, né? Para poder funcionar. Algumas coisas a gente está fazendo aos poucos, mas eu pretendo que a minha unidade seja igual a dele. Tá? E, assim, facilitação. Eu estava até conversando com ele ontem. Eu fui despachar ontem com a advogada procuradora do município de São Raimundo Nonato. Uma das duas procuradoras, uma estava em São Raimundo Nonato, outra estava em Teresina, eu estava em Fortaleza, meu diretor estava em Caxias do Maranhão, a minha assessora estava no Rio de Janeiro e a minha calculista em São Raimundo Nonato. Eu comecei a falar com as duas no meu gabinete, coloquei meu diretor depois para a sala, depois coloquei meu calculista, depois chamei meu assessor, ou seja, ficaram 5 pessoas participando. Em 10 minutos eu resolvi o processo lá, uma questão de um cálculo lá que envolvia quase 4 milhões de reais, uma ação coletiva de quase 500 trabalhadores lá do município. Coisa de 10 minutos a gente resolveu. Se fosse físico isso, para reunir essas 5 pessoas e estar resolvendo um processo daquela forma, de tão célere, eu acho que era quase impossível. Então, assim, apesar da gente enfrentar algumas dificuldades, algumas barreiras aí que alguns colegas não conseguem entender e acham aquela necessidade da presença física do juiz, até hoje, nenhum advogado da minha jurisdição, nenhum, reclamou da ausência física do juiz quanto à solução de questões. Por quê? Porque a gente atende de forma muito célere. Inclusive, quando eu fui implementar a VTE, eu tive reunião com o pessoal da subseção lá, com o presidente da subseção e com 3 colegas diretores lá do grupo lá do AB local, que são da diretoria da área da Justiça do Trabalho, do Processo de Trabalho. Eles até me indagaram por que eu estaria criando a VTE. Porque a nossa solução, o nosso atendimento já era tão célere, tão facilitado, os meios de comunicação tão dados, via WhatsApp, via telefone, e ele disse, doutor, mas por que você vai implementar a VTE? E aí eu fui explicar, fui mostrar, pedi para eles visitarem a unidade deles, a gente fez um modelo teste para eles estarem visitando, e aí eles disseram, não, agora a gente está entendendo, o senhor vai facilitar ainda mais a nossa vida, que já é muito facilitada. Então, assim, eu acho que hoje os advogados, tanto de Parnaíba como os advogados hoje de São Raimundo Nonato, eles têm uma ferramenta processual que, com um clique, eles têm acesso ao juiz, com um clique, eles têm acesso ao diretor. Entendeu? Hoje, por exemplo, aqui, eu estava em Periperi, eu tive que despachar um processo na X comum. Aí fui pegar meu carro, fui me levantar, fui lá tentar falar com o juiz, ver se estava na vara, ver se conseguia falar. Hoje em dia, qualquer advogado dentro do escritório dele recebe o cliente dele, dá um clique e está na frente do juiz. Entendeu? E a gente atende. Se não estiver fazendo pauta, a gente atende. É um meio de comunicação muito facilitado. Eu não vejo uma forma mais prática para o jurisdicionado, para o advogado estar acessando, o Poder Judiciário estar acessando a Secretaria da Vara e o próprio magistrado. Não, sinceramente, não vejo, e eu espero muito que isso, inclusive, seja regulamentado e espelhado para o país todo. Porque se isso for feito, eu já tive do outro lado do balcão, já fui advogado há muito tempo, eu queria muito ter uma ferramenta dessa, na época, à minha disposição para eu trabalhar. Com certeza. Então, assim, essa é a minha experiência, eu acho que eu posso contribuir a isso. Tem 10 dias, né, Zé Carlos, de VTE funcionando lá em São Raimundo. É verdade. Já tem a razão em sinais lá. Tchau. Doutor Diógenes? Obrigado, Delano. Obrigado, Delano. Obrigado. Doutor Diógenes, ele pediu para falar e eu não estou vendo. Está aqui, doutor Diógenes, perdão. Está me ouvindo? Bom dia, doutor. Está dando certo aí? Doutor Vila Nova? Oi? Agora estou conseguindo ouvir. A conexão não está muito boa, não. A internet. Melhorou? Não, eu vou fazer o seguinte, vou entrar no celular. Eu vou entrar no celular, fica melhor. Pronto, doutor Robson, enquanto o doutor Jorge ingressa, o senhor pediu para falar? Pois não. Bom dia a todos e a todas, doutor Vanor, nosso anfitrião, doutor Rafael, representante do Inovare, né? Demais aqui presentes. Doutor Delano, o doutor James fala muito bem da celeridade da Vale de São Raimundo Nonato, são só elogios. E os números que o senhor trouxe aqui, né, comprovam isso. Mas, enfim, meus amigos, sem querer me prolongar, eu acredito que a inovação aqui da vara do trabalho eletrônica, ela vai muito antes de audiências, né?
eu acredito, eu sempre falei na minha visão de advogado, que tem que se pensar em sistemas que incluam não só os usuários internos, os juízes, servidores, mas que incluam nós, usuários externos, os advogados. E aí pode até se falar, doutor Rafael, que inovação é essa, já que a gente já tem o balcão virtual, né, criado aí pelo, salvo engano, CNJ, mas a diferença aqui já começa nesse atendimento. A gente acessa o sistema que tem, tal qual um prédio físico, todos os ambientes. A gente tem um atendimento, um balcão, e aí eu clico, se for algo simples, resolvo por lá. Já posso ir direto ao diretor de secretaria, se for algo que compete a ele, ao calculista e ao magistrado, caso de tutela de urgência, enfim, etc. Então, bem aqui a gente já evita um eventual cancelo, né? A gente não tem cancelos aqui. A gente tem livre acesso em todas as salas que antes eram físicas e hoje virtuais. Então, assim, o primeiro paralelo que eu faço é esse. A primeira diferença é essa. O atendimento inicial, o atendimento de cara, é diferente de um balcão virtual, que a gente observa que muitas vezes se colocam estagiários, e que se para falar com o diretor de secretaria no balcão, em outras justiças, a gente sabe que é dificultoso. E aqui não. Aqui eu escolho quem eu quero ser atendido. Isso é democrático. Ponto 2. As outras justiças, elas colocam links, né, de audiências virtuais. Então, a gente fica isolado no nosso link, esperando a hora de começar nosso pregão, né? E aí a gente fica sem saber, fica tentando falar no WhatsApp. Imagine quando é uma comarca muito longe, e aí eu tento achar um WhatsApp do diretor de secretaria, às vezes não consigo acesso. Não, aqui eu sei aonde o juiz, a sala que o juiz está fazendo a audiência, e eu tenho um parâmetro de quando vai começar a minha, em caso de eventual atraso, né, que por N razões, a gente não vai discutir isso, mas aqui a acolá pode existir, e quando houver, a gente, enquanto advogado, usuário externo do sistema, sabe que a nossa está mais próxima, que a nossa não está mais próxima. Isso é interessante. Imagino que talvez isso não tenha sido falado. Eu entrei atrasado, ainda no finalzinho da fala da doutora Mariana, mas imagino que não tenha sido falado. E a gente cai para o terceiro ponto, que é na audiência, né? A audiência de instrução, que aqui vai sempre o meu... Era uma vírgulazinha que eu sempre fazia quanto à instrução, né? Mas a gente sabe aqui do zelo da Vara de Parnaíba, a gente vê as instruções acontecerem, as oitivas acontecerem na sede da Vara. Então, nos dá essa tranquilidade de saber que existe toda uma preocupação com essa isenção nessa oitiva da testemunha. Bom, meus amigos, era isso, sem querer me prolongar muito, que eu queria colocar aqui para todos. Doutor Jorge, obrigado, amigo. Obrigado, Renato. Bom dia a todos, doutor Rafael, doutor Villanova. Só também para registrar aqui esse instrumento maravilhoso, né, que representa a VTE hoje. Eu sei que há opiniões divergentes sobre a questão do presencial e do ambiente virtual. Muita gente prefere ainda, existe alguns movimentos para trabalhar em cima do presencial. Óbvio, presencial tem sua importância, tem o seu espaço. Congelou, doutor Jorge. Zé Carlos, enquanto o doutor Jorge nos volta, só fazer uma colocação que o doutor Robson, né, que está falando agora, colocou, o doutor Rafael, essa questão da VTE possibilitar que se coloque várias salas de audiência paralelas e o advogado poder aproveitar uma, foi uma das principais coisas que fez, inclusive, a gente também aderir à VTE, que realmente é um fator muito complicado o advogado ter que estar aguardando a audiência dele sem saber o que está acontecendo no outro link. Né? E a VTE, ela permite, ele sabe exatamente, o juiz ainda não entrou na minha sala porque o juiz está fazendo a audiência anterior, está fazendo a audiência de 8 horas, está fazendo a audiência de 8h15. Né? E realmente, com links individuais, a gente não consegue fazer isso. E era uma reclamação constante lá na nossa unidade.
e a VTE acaba com isso. Ela acaba com esse problema. E o senhor faz várias audiências também paralelas? Das salas, ou termina uma sala, faz outra? Quando era links individuais, a gente pegava o link da vara e tinha que vincular aquela audiência. Então, eu não conseguia fazer várias audiências paralelas. Inclusive, esse foi um problema que eu tive para a implementação da VTE, porque a gente só tem um link dedicado por unidade. Aí eu tive que pedir para o tribunal me gerar um segundo link, uma segunda assinatura, porque eu já tenho várias audiências marcadas até junho com esses links individuais. E aí eu consegui, junto com a TI do tribunal, eles me deram esse link, e aí hoje eu tenho paralelo algumas audiências que já estavam pré-marcadas com links individuais e a VTE funcionando. Então, todas as audiências futuras, elas estão incluídas no link da VTE com esse formato em que eu posso fazer mais do que uma audiência. Só para dar um exemplo, semana que vem vai ser a semana de conciliação nacional, né? Eu tenho inscritas 330 audiências. 330 audiências para as próximas semanas. Eu espero conciliar pelo menos uns 280 a 300 processos. Uma semana só é 330? Numa semana só. Eu já cheguei a fazer 440 acordos num dia só na vara. Isso presencial. Pauta presencial. Então, são audiências de sindicatos que dá para a gente conseguir fazer a matéria parecida, são matérias repetitivas. Aí é 50 audiências por dia, né? 350 audiências por dia, né? Brincadeira não. Mas é isso daí, doutor. A nossa vara com 2.500 processos já chegou a bater 70% de conciliação, média. 67%, 68% de conciliação média, em volume de processo. Então, assim, pelo formato que a gente monta as pautas, né, e tudo. E aí, nesse formato que o Zé Carlos criou, a gente consegue realmente trabalhar mais de uma audiência ao mesmo tempo. Eu até brinquei com ele, o Zé Carlos já terminou a pauta hoje, foram 32 audiências, 32 sentenças em audiência proferidas, link único, né, porque era o mesmo ente público, o mesmo município. Né, mas se fossem audiências de ente privado, 10 entes privados, você consegue começar a negociar, é normal que às vezes o advogado vire e fale para você: doutor, deixa eu ligar para a empresa, deixa eu falar aqui com o meu cliente. Quando você está fazendo isso, você já abre a outra, já tenta fazer um trabalho de negociação, que era o que a gente via no meu início de faculdade, lá na década de 90, que os colegas que eram juízes classistas faziam para a gente, né? Os juízes classistas faziam isso. Antes da audiência principal, eles saíam, por exemplo, no Fórum lá trabalhista de Fortaleza, era assim, eles saíam, chamavam as partes, começavam a negociar ali fora, uma possibilidade de um acordo, e aí, quando entravam, já vinham com acordo. Hoje o Zé Carlos consegue fazer isso com esses links paralelos dele, e eu vou começar a fazer assim que as minhas audiências começarem a chegar nesses links paralelos, né? Vai ser daqui a uns 20 dias, mais ou menos. Tá bem? Ok. Deixa a reportagem. Obrigado. E também você, às vezes, está fazendo bater na ata, né, digitando a ata, a pessoa, você já está na outra audiência, você não tem que ficar lá sentado esperando, né? Exatamente. Doutor, obrigado. Diógenes, você conseguiu agora... Sim, doutor. Eu não sei, hoje foi uma coisa atípica aqui, mas dessa vez vai dar certo. Bom, só concluindo aqui, enfim, o que eu mais destaco nesse sistema é o ganho absurdo, o ganho enorme de tempo. Então, tem muita gente que tem essa resistência a esse novo modelo e que ainda prega a questão do presencial. O presencial é bom, mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer que o presencial ele representa uma enorme perda de tempo e de capacidade de produção, produtividade. Hoje em dia, a gente precisa muito disso. Então, ao tempo que eu estou aqui esperando uma audiência, sabendo exatamente em qual audiência o juiz vai estar, né, porque aqui nós temos acesso a todas as salas virtuais onde tem audiência, né, com indicação de horário, com indicação de número de processos, eu vou trabalhando até que deixo o meu microfone no mudo, sem imagem, tudo, e quando o juiz entra na sala, a gente vai saber que ele já está na sala e que ali a gente começa a audiência. Ou seja, como já bem destacou o Dr. Robson, o advogado, no início desse movimento do processo virtual, sofria muito com essa história dessa expectativa. Que hora que a audiência vai começar? Já começou? Já terminou a audiência anterior? Porque a audiência atrasa. Né? Existem audiências complexas que, às vezes, pode atrasar 1, 2, 3 horas, né? Sei lá. Então, a gente, nesse sistema, essa tensão de aguardar a audiência acabou. E até lá a gente fica esperando.
Imagine no presencial. No presencial, a gente ia estar lá na vara de trabalho, conversando, batendo papo, que é bom, é excelente, mas com trabalho acumulado no escritório. Então, eu penso muito na questão da produtividade que esse sistema nos proporcionou. Sem mencionar que essa capacidade, essa possibilidade de você vivenciar em um ambiente virtual tudo que você tem na vara do trabalho presencial, né? O acesso ao diretor de secretaria, ao calculista, a possibilidade de fazer uma reunião com todo mundo, com o juiz, com o diretor, com o calculista. É uma coisa complexa, vamos resolver conjuntamente. Já tive situações como essa, né? Por exemplo, falar com o Carlos e o Nonato ao mesmo tempo, para ver uma questão do critério de cálculo, alguma coisa assim. Então, isso é fantástico. O meu testemunho sobre a VTE é que o doutor Villanova está de parabéns pela iniciativa. Eu sou um entusiasta desse modelo. Inclusive, eu faço propaganda, já fiz propaganda a outros juízes com quem eu tenho vivência, e faço propaganda mesmo do sistema, e espero que ele vá para frente e que seja disseminado em todo o judiciário brasileiro. Melhoras são sempre bem-vindas, sempre serão bem-vindas, né? Tudo da atividade humana está sujeito a melhoras, mas o sistema já é muito bom. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de registrar. Claro, obrigado. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu, doutor Villanova. Opa, doutor Lírio. Tudo bem? É o seguinte, eu não consigo entender como tem pessoas que são contra isso daí. Certa vez, numa reclamação, há um bom tempo atrás, eu disse para o reclamante chegar 1 hora antes. Ele não chegou e veio em cima da hora. Ele morreu no caminho para chegar à audiência dele. Pressa, agonia, estresse, trânsito. Qual é o princípio básico da Justiça do Trabalho? Celeridade. Uma vara virtual está de acordo com o mundo todo. Eu não compreendo pessoas contrárias a isso. É excelente a estrutura da vara de Parnaíba. E mais, a situação de pessoas, testemunhas, serem ouvidas em varas do trabalho é uma segurança a mais. Eu verifiquei no começo que a doutora lá falou que poderia ser escutada de casa. No nosso caso, eu e Tolstói, a gente verifica muito testemunhas do banco querendo ser ouvidas de dentro do próprio banco, em salas que várias pessoas transitam. É muito complicado isso daí. E, pelo que a gente tem visto, é sempre solicitado que a testemunha compareça ao local da vara de trabalho, ou de Parnaíba, ou da cidade em que ela se encontra. Isso é fundamental. Ora, Justiça do Trabalho, justiça célere, possibilidade de audiências ocorrendo em um número muito maior. Para que melhor do que isso? Excelente a vara de Parnaíba. Todas as audiências que eu faço com Tolstói, todas, mas não tem uma que não saia propaganda da vara de trabalho de Parnaíba. Excelente trabalho. Obrigado, doutor. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Obrigado pelo depoimento aí. Doutor Cajubá. Pronto, doutor. Eu queria falar um minutinho só para dizer que no direito tudo está evoluindo, né? Tudo está evoluindo. Nós tivemos uma reforma bem recentemente na CLT que modificou mais de 100 artigos. Nós tivemos um novo Código de Processo Civil bem recentemente, com uma nova filosofia, mudou tudo, né? Até os princípios constitucionais aplicáveis ao processo, eles ganharam novas dimensões, novas interpretações, novas roupagens. Está tudo evoluindo, né? Nós temos que nos adaptar a essa realidade. Hoje em dia, até o conceito de jurisdição está evoluindo.
Hoje a gente fala em devido processo legal, que é aquele processo que proporciona liberdade de autorregramento e proporciona maior acesso à justiça. Né? Então, acesso à justiça não significa apenas dizer que a pessoa tem direito de ajuizar uma ação, mas acesso à justiça significa também a facilitação da comunicação com o Poder Judiciário. Né? Qual de nós aqui não já resolveu o problema sem comparecer fisicamente à Justiça do Trabalho? Acho que todos nós já resolvemos problemas aqui na Vara do Trabalho de Parnaíba sem a necessidade de comparecer fisicamente à Justiça do Trabalho. E nós temos também que atentar para um detalhe interessante. As dificuldades, muitas vezes, de pessoas que residem em outros estados, em outras cidades, de comparecer fisicamente às audiências. Há bem pouco tempo eu entrei com ação contra uma empresa do Rio de Janeiro, Navegação Marítima, aqui em Parnaíba. Essa empresa, para vir para uma audiência de conciliação aqui em Parnaíba, ela tem que pegar um avião, descer em Teresina, o avião chega lá meio-dia em Teresina, imaginem, né? E pegar um carro para vir para Parnaíba, para participar de uma audiência de conciliação. Nesse processo, teve uma audiência de conciliação e teve 2 perícias realizadas. Uma perícia na própria embarcação e uma outra perícia médica. Ou seja, algumas audiências foram adiadas e, mesmo assim, a empresa comparecendo aqui em Parnaíba, viajando não sei quantos mil quilômetros para comparecer. No final do processo, que nós já estávamos acostumados com a vara virtual e com as audiências online, nós fizemos um acordo através de uma audiência online. E se nós tivéssemos esse sistema antes do início desse processo, nós já tínhamos feito esse acordo anteriormente, sem essa necessidade do gasto e sem essa dificuldade de acesso à justiça. Então, eu utilizo sempre as palavras do meu pai, né? Meu pai dizia o seguinte: quando a topada é para frente, que a gente possa enfrentar a dor, né? Eu acho que a evolução é algo para frente e nós não podemos retroceder, né? Eu acho que a vara do trabalho eletrônica, não há dúvida que ela proporciona um maior acesso à justiça, uma maior facilidade de comunicação. Há poucos dias eu resolvi um problema de alvará na vara do trabalho eletrônica, e aí o servidor disse assim para mim: já pensou se tu tivesse a necessidade de ter vindo aqui? Só poderia resolver no dia seguinte. E as dificuldades? Exatamente o que o doutor Diógenes disse, as dificuldades de tempo perdido numa audiência presencial. Até a questão do trânsito. Hoje em dia, para você estacionar na frente de uma vara federal do trabalho, tem dificuldade. E tudo isso é perda de tempo. Claro que... O preço da gasolina, do jeito que está, o preço da gasolina... Claro que em algumas situações nós teremos necessidade de comparecer fisicamente, se houver uma audiência que precise do comparecimento físico, tudo bem, mas como regra, a vara do trabalho eletrônico funciona perfeitamente bem. Então, era só isso que eu gostaria de me manifestar. Obrigado aí pelo depoimento, doutor Roberto. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Doutor, bom dia. Gostaria de estar... Opa, doutor Paulo. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Não, estão ouvindo bem. Bom dia a todos. Deixa eu deixar meu depoimento aqui rapidinho. Deixa meu depoimento aqui, não só como advogado, mas como membro do Sindicato dos Servidores do município de Cocal. Para quem não me conhece, sou Paulo Magalhães e moro aqui em Cocal, Piauí, cidade a 100 quilômetros aqui de Parnaíba, né? E eu já tive muita experiência lá na Vara do Trabalho, como diretor do sindicato, porque acho que, não sei, para quem não conhece, Cocal é uma das cidades que tem o maior número de processos na Vara do Trabalho, né, de Parnaíba. E eu, como diretor do sindicato, sempre tenho os servidores me procurando a saber de processo, né, principalmente porque em Cocal houve muitos acordos, né, até através do Jus Portland,
várias vezes tiveram audiência, até que eu estou Vila Nova, meio local, fizeram audiências coletivas, e esses servidores ficaram, né, com esses acordões, os municípios não pagavam seus processos, não cumpriam com os acordos, e acabou que foi preciso de sindicatos intervir a ficar sabendo desse processo na Vara do Trabalho. E até 2021 eu não era advogado, hoje eu sou advogado, né, graças a Deus. Gosto de deixar um abraço para o meu professor Teles. Abraço aí, professor Teles. E deixar aqui meu depoimento dizendo que eu sou favorável, principalmente porque várias vezes eu tinha que sair de Cocal, a 100 km de Parnaíba, pagar passagem para saber do processo lá diretamente na vara do balcão na Vara do Trabalho. E hoje, né, simplesmente eu consigo ter acesso através aí da VTE, até conversando com a Aureni, até pouco tempo eu não sabia, né? Eu pensava que precisaria realmente ir presencial até a Vara do Trabalho. E aí, com muita sorte, a gente conheceu essa ferramenta, e hoje eu consigo aí despachar, às vezes, né, o Carlos aí também, às vezes conversa com o Carlos, a Aureni, com a assistente no balcão, mas até 10 processos. E hoje estou aqui dando os parabéns, doutor Carlos, até mesmo porque eu não conhecia, não sabia que não existia esse processo, essa Vara do Trabalho virtual, né, em outros municípios. Então, deixar os parabéns aqui e dizer para o doutor Rafael que ele possa levar essas informações às outras, onde ele estiver representando aí, fazendo essas oitivas aí das varas onde estiver sendo representado. Deixar meus parabéns aí. E sempre estou feliz aqui. Se puder, contar com a minha ajuda aqui para levar a Boa Nova a outros sindicatos de outros municípios, estarei levando até mesmo para estar cobrando também, para que possa ser feita essas varas de trabalho, né, virtual, eletrônica, né? Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo depoimento aí. Muito obrigado. Mais alguém? Eu queria a oportunidade para um dia a todos para falar e ratificar algumas palavras que eu já falei para o Rafael. Dentre muitas vantagens que os senhores já falaram, eu, como diretor, eu cheguei a ficar assustado na possibilidade de proibirem essa ferramenta, porque a interação entre os servidores melhorou, a troca de informação, aqui interna, aqui na Vara de Parnaíba. Mas o meu sonho é que a VTE seja replicada, que eu troque informações nessa mesma velocidade com o diretor da Vara de São Raimundo Nonato, os diretores em Teresina, que eu possa me comunicar nessa velocidade. Os assessores possam trocar informações. Eu tô passando para vocês a importância da VTE interna entre os servidores da Vara de Parnaíba e dentro do próprio órgão. Estou fazendo essa ênfase da VTE, da ferramenta, dessa importância, e também entre os órgãos administrativos. Essa ferramenta VTE, ela pode ser aproveitada e mudar de nome, mas usando a mesma estrutura, porque às vezes a gente quer um contato, por exemplo, com um gabinete. Às vezes eu estou com um processo aqui, preciso resolver, queria falar com o assessor do desembargador, não tenho acesso. Então, eu queria que essa ferramenta ela fosse propagada, porque eu também quero ser beneficiado por ela, como os senhores estão sendo aqui beneficiados, os advogados, atendimento externo. Agora, eu queria também ser beneficiado com ela internamente. Por isso, nessa vontade dela que seja mesmo divulgada e replicada. Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado. Senhores, obrigado. A doutora Elizabeth é a juíza do trabalho e ela também atua na Vara de Parnaíba, e se ela quisesse falar um pouco sobre a experiência que ela teve aqui conosco. Bom dia, senhores, bom senhoras, bom dia, doutores. O doutor Rafael é o consultor do Inovário, tá bom? Doutor Rafael, doutora Elizabeth. Bom dia. Bom dia. Eu sou juíza substituta, como o doutor Zé Carlos já falou, juíza substituta da 22ª Região, e sou volante. Eu atuo em diversas
unidades. E eu atuei, já tive a oportunidade de atuar na VTE de Parnaíba, esse ano, há pouco tempo, e eu realmente achei assim, uma experiência muito prático demais. Resumidamente, é prático, não é? Você tem acesso, você entra na sala, eu acesso aqui, a impressão que eu tenho é que eu estou chegando mesmo numa unidade jurisdicional, sou recepcionada na entrada, se eu tenho dúvida, ou qualquer jurisdicionado tem dúvida para onde ele se dirigir, tem lá o recepcionista, digamos assim, o servidor para orientá-lo, não é? O senhor clica, só que ele não precisa se deslocar fisicamente. O senhor clica e vai na sala tal, e lá o senhor fala com o servidor, com o juiz que o senhor pretende falar, o senhor ingressa na sala de audiência. É assim, vem a somar com o nosso PJE. A gente já tem o processo eletrônico, a gente já tem a possibilidade de fazer uma audiência telepresencial. Então, por que não a gente ter uma vara do trabalho eletrônica também, uma unidade onde você possa ter acesso, conversar com qualquer servidor, resolver qualquer problema em relação a qualquer processo, sem precisar se deslocar a vara, ou sem precisar marcar criar um link momentâneo para fazer uma reunião, para despachar com o juiz, ou para falar com qualquer servidor, ou falar pelo WhatsApp, se a gente tem a possibilidade de ingressar eletronicamente numa vara do trabalho. Então, assim, realmente eu achei uma ideia que eu acho sensacional e que vem a somar com a ideia do PJE, vem a complementar o processo eletrônico, a audiência telepresencial, que a gente já faz em todas as unidades. Enfim, foi uma experiência muito boa, digamos assim. Eu fiquei realmente surpreendida com a praticidade, com a simplicidade, não é? A gente vê vara do trabalho eletrônico, parece ser tão complexo, mas quando a gente, para criar, não sei, né? Mas para a gente se dirigir é algo tão simples, não é? E não dispensa a presença do juiz, não dispensa a presença do servidor, eles estão presentes no ambiente físico para o que for necessário, mas é uma ferramenta a mais, os advogados, as partes, eles não precisam se deslocar. Eles acessam com muita facilidade, sem ter que entrar em contato pelo WhatsApp, para que crie um link de uma reunião com o juiz, enfim. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Mais alguém gostaria? Eu agradeço. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade aí, desses intervalos da audiência. Bem, senhores, não havendo mais ninguém a se manifestar, eu gostaria de encerrar a nossa visita, mas eu gostaria, antes disso, certo? Fazer só uma complementação ao doutor Rafael da nossa explanação sobre vara eletrônica de uma forma bem sintética, só para fechar realmente, tá bom? Se me permite. Claro, sem problema, cara, à vontade. Então, assim, de tudo que foi nos falado, nós podemos resumir os objetivos da vara eletrônica em acessibilidade à justiça, celeridade, conciliação, comodidade das partes, advogados, integrantes do Poder Judiciário, a interação, certo? A sinergia, desempenhando em conjunto atividades em prol de um objetivo organizacional, assiduidade, pontualidade, organização, economia e segurança. Esses são os objetivos que eu traço como principais, sem eliminar nenhum outro que exista. Aqui, doutor Rafael, como o senhor não teve oportunidade de conhecer a nossa vara do trabalho física, né? Aqui são os ambientes de trabalho onde os servidores
exercem, certo, as suas atividades, a nossa sala de audiência, né? Quando a parte ou o advogado está sem as condições necessárias para participar, ele pode se dirigir até a vara, e lá nós temos o monitor, uma tela, com microfone, com caixinha, e ele não, aqui nós estamos resolvendo a questão do excluído digitalmente, que é um dos grandes problemas do trabalho remoto, que tem sido suscitado diversas vezes. Aquelas pessoas que não têm essas condições, como é que elas vão fazer? Elas vão fazer indo até a vara, né? Aí aqui nós temos o balcão de atendimento, que também tem um monitor, um microfone, uma caixinha, que a parte que não tem acesso aos equipamentos, que quiser conversar com o juiz, ele vai se dirigir até lá, tá? E vai poder conversar com o juiz e com o diretor, tá bom? Nós temos aqui a nossa sala de depoimentos, que é onde a testemunha é ouvida reservadamente, sem interferência, certo? Que é o que já foi dito antes. Esse aqui é mais um ângulo da sala de depoimento, a testemunha permanece isolada, certo? E para que nós chegássemos até hoje, até a VTE, até o mundo que vivemos, nós tivemos que passar lá no início por uma criação de um computador chamado Mark I, que ele tinha 120 metros quadrados e pesava 70 toneladas, que era esse cidadão bem aqui, certo? Nós tivemos que passar pelo ENIAC, em 1946, que pesava 30 toneladas e tinha um consumo de 200 mil quilowatts, que é esse cidadão bem aqui, certo? Nós tivemos que passar pelo UNIVAC, certo? Em 1951, que tinha 35 metros e 13 toneladas, que é esse computador. Nós tivemos o primeiro celular em 1956, que era esse cidadão aqui que pesava, que só andava em porta-mala. Nós tivemos computadores diversos. Nós tivemos que ter uma internet para que hoje pudéssemos estar aqui conversando, certo? E a primeira transmissão foi registrada em 1969 entre a Universidade da Califórnia e Stanford Research, uma distância de 650 quilômetros, e que a transmissão da mensagem era login, mas só chegou o LO, né? Isso já preconizando que a internet seria que o Dr. Jorge sofreu hoje, né? Que é justamente essa distância bem aqui, que os senhores podem ouvir, em especial o Dr. Rafael, certo? Referente à primeira transmissão de internet ocorrida em 1969, e hoje nós estamos aqui na 5G. Então, de lá para cá, nós tivemos muita evolução, até chegarmos à ramificação mundial que existe hoje, certo? No nosso mundo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto. E nós passamos também, o doutor Carlos Sossói, tenho certeza que conviveu com isso, né? E eu não sei quantos mais aqui, mas nós passamos por essa internet de escada, né? Que era sofrida, que ocorria, e hoje nós já estamos na internet 5G, certo? Nós tivemos, o mundo era assim, certo? O mundo era muito, muito pesado, com maquinários, com os equipamentos rudimentares, utilizando válvulas, né? Então, para que nós tivéssemos hoje uma VTE, que é uma inovação de um começo de um novo judiciário pós-pandemia, certo? Ou seja, nós pegamos, como o doutor Meton diz, nós durante a pandemia nos deram um avião para pilotar sem manual, e hoje nós conseguimos fazer um manual, que é a VTE, para que a gente possa pilotar, certo? Essa aeronave. Então, tudo isso, senhores, representa o que nós temos hoje. Isso aqui é muito interessante, é porque eu estou passando rapidamente, mas olha só, o começo dos caixas eletrônicos nos anos 80, certo? Olha só como eram os computadores, olha como eram os acessos. Aqui se fala em cartão magnético, se fala, sabe, com uma novidade, entendeu? Então, assim, o mundo é dinâmico. Esse aqui foi o nosso primeiro pico telefone, em 1960, quando ele foi criado, certo? E que só em 2003 é que o Skype conseguiu evoluir para fazer uma transmissão adequada, certo? Aí nós temos aqui a propaganda da Justiça Eleitoral, que fala justamente dessa questão
do tamanho do Brasil, da digitalização, da necessidade que nós precisamos da justiça eleitoral, nós precisamos também da justiça do trabalho, certo? Dessa dinâmica, levar a justiça, porque a justiça hoje, ela é itinerante em todos os dias, porque em qualquer lugar o jurisdicionado tem acesso. Em qualquer lugar o advogado tem acesso. Certo? Então, a VTE permite a itinerância constante da justiça. Certo? E o doutor Estevão Malê, para encerrar, ele nos dizia o seguinte: não importa tanto onde nós estamos, o que importa é a qualidade do nosso sinal. E diz mais: se nós estamos próximos com sinal ruim, estamos longe de todos. Agora, se estamos distantes fisicamente, mas com um ótimo sinal, estamos próximos de todos. Então, senhores, era com isso que eu queria encerrar a nossa apresentação ao doutor Rafael, só ressaltando a importância da VTE para o Poder Judiciário, certo? Não só para a Vara de Parnaíba, mas como um símbolo de mudança, certo? De uma inovação, e que o nosso objetivo é, aos poucos, certo? Levar essa mensagem e fazer com que essa ideia possa ser replicada. Como eu já tinha dito, essa ideia nasce em Parnaíba, dentro da Vara de Parnaíba, certo? Com auxílio do Carlos, do Alveni, do Van Clay, que foram que estavam na linha de frente, mas também de todos os outros servidores que colaboraram e participaram dessa experiência ao longo desse pouco mais de um ano, entendeu? E que hoje nós conseguimos replicar em mais de 15 varas dentro do país. Então, assim, para mim é um sucesso muito grande. Hoje eu tive a surpresa de receber um desembargador de um outro regional que veio conhecer. E essas visitas são constantes. Ontem eu recebi a visita da doutora Graziele, que saiu na imprensa nacional, que tratava sobre o metaverso, e ela ficou admirada e pretende, certo? Voltar para conhecer, para talvez copiar, implantar. Eu sei que ela copiando, ela vai replicar isso também. Ou seja, é um movimento que está crescendo, certo? Ainda a passos curtos, porque começou aqui na pequena Parnaíba, no canto do litoral do Piauí, certo? Mas já ganhou o mundo. Nós já estamos aí, nós tivemos aqui juízes de São Paulo participando, né, de Campinas. Então, assim, nós tivemos desembargador do Tribunal Regional da 8ª Região, dando aqui o depoimento sobre VTE. Então, é uma ferramenta que rompeu fronteiras. Ela não é mais uma ferramenta de Parnaíba. É uma ferramenta que está conquistando seu espaço por tudo isso que todos os advogados disseram, que todos os usuários disseram, que todos os colegas jurídicos disseram. É a praticidade, a simplicidade, a acessibilidade. Porque o que nós precisamos dar, certo? O judiciário tem que ter é acessibilidade. Como disse o doutor Cajubá, acesso não é só ter o direito de ajuizar, de peticionar. Até acesso é poder você ir até o judiciário, certo? Ser atendido por alguém, ter um juiz, ter um diretor, ter um servidor, certo? Ter um prédio de portas abertas. E a VTE é um prédio eletrônico de portas abertas. Entendeu? Então, era isso que eu queria encerrar e agradecer a sua presença. Desculpe a fala, porque quando eu começo a falar sobre VTE, eu me empolgo demais, tá bom? E agradeço. Eu agradeço a todos aí pela participação. O projeto está excelente, é verdade. Mas, como eu estava dizendo, eu não julgo, né? Eu só faço o relatório e mando, mas está muito bom. Tem vários pontos positivos, além de todo. É o sonho de todo advogado. Você ouviu que hoje eu tive uma audiência presencial que demorei 15 minutos e voltei. Não falei nada, né? Não tem nenhum sentido fazer uma audiência presencial nesse sentido. Entendeu? Uma perda de tempo absurda. Aí, como você mesmo disse, ainda tem o custo da gasolina. Você mora em Recife, você tem um trânsito para enfrentar, né? Mas aí a pior parte, a parte tem que sair do meio do nada para falar. Literalmente, a parte chegou lá, que eu faço juizado, os colegas não estavam escutando, pessoal. A parte literalmente entrou mudo e saiu calado. Não disse nenhuma palavra. A audiência demorou 7 minutos. 7 a 10 minutos. Porque para qualificar demorou uns 10 minutos, mas a audiência em si demorou 5 minutos. Quer dizer, não tem sentido. É um custo para o Estado, um custo para o advogado, um custo para a parte, que poderia ser evitado com uma audiência virtual. Sim, mas agradeço muito, esse seu projeto é muito bom, doutor José Carlos. Depois vou falar com o senhor aqui no telefone para pedir mais algumas coisas, algumas fotos, algumas filmagens, para a gente poder botar no relatório, poder ilustrar bem, porque... Sim. Como eu lhe disse, o pessoal que vai julgar tem muito projeto para ver. Então, a gente tenta
colocar uma coisa que chame mais a atenção deles, né? Mostrando exatamente como é o projeto, do que só escrito lá, que às vezes a pessoa não tem noção do que é que se trata, né? E se o senhor quiser, essa reunião está sendo gravada, eu posso até disponibilizar, né? Não, mas a reunião está tranquila. Aqui eu vou colocar no relatório. Depois eu converso com o senhor o que é que eu quero exatamente. Por exemplo, umas fotos, uma filmagem de como a pessoa entra na sala, entendeu? Como é a facilidade de abrir eu posso até fazer uma para mim aqui também. Como eu faço para entrar na sala simultânea, que tem várias salas, como é que a gente entra, entendeu? Na prática, para juntar lá esse videozinho, essas fotos. Mas a gente vai se falando. Então tá ok. Qualquer dúvida, o senhor pode nos procurar. Agradeço aos senhores advogados, a doutora Elizabeth, demais juízes. Agradeço ao Carlos Nogueira pela colaboração de sempre, doutor Teres, não? Você bateu palma, você queria falar alguma coisa. Pois então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a gente poderia considerar como encerrada a reunião, então. Ok? Muito obrigado, Zé Carlos. Até a próxima. Até a próxima. Vamos conversando, então. Até mais. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. até mais. Até mais. Até mais.